Olá! Bem-vindo à sexta aula do curso de preenchimento de planilhas de custos para licitações. Nesta aula veremos como calcular o custo de reposição de profissional ausente, por ausências legais ou intervalos intrajornada. Para que não haja prejuízo na prestação dos serviços, é necessário determinar o custo relativo à substituição de um trabalhador que não esteja presente no local contratado por algum dos motivos previstos na legislação trabalhista. O custo de referência para cálculo da reposição do profissional ausente deve levar em conta todos os custos para manter um profissional no posto de trabalho, ou seja, o salário base acrescido dos adicionais e encargos, uniformes, custo de rescisão, etc., com exceção dos equipamentos. Com base no cálculo do período não trabalhado, é calculado o custo de reposição de profissional ausente. O custo de reposição do profissional ausente é composto pelas férias, ausência por doença, licença paternidade, ausências legais, ausências por acidente de trabalho e outras ausências sem perda de remuneração previstas em lei, acordos ou convenções coletivas. As ausências possíveis são: férias. Consiste em um afastamento por 30 dias sem prejuízo da remuneração após cada período de 12 meses de vigência do contrato. É um direito constitucional do trabalhador. Ausência por doença. Custo relacionado à ausência do profissional pelos dias não trabalhados em virtude de enfermidade, ficando a contratada obrigada a fazer a sua substituição conforme cláusulas contratuais celebradas. Licença paternidade. Corresponde ao custo de ausência do trabalhador no período de 5 dias corridos iniciados na data de nascimento da criança e com previsão constitucional. Ausências legais. Ausências previstas na legislação vigente que é composta por um conjunto de casos em que o funcionário pode se ausentar sem perda da remuneração. Ausência por acidente de trabalho, custo referente aos 15 primeiros dias em que o empregado não pode exercer suas atividades devido a algum acidente de trabalho e a empresa contratada deve remunerá-lo. Após esse período, a incumbência desse ônus é do INSS. Outros consistem em custos relacionados às ausências não previstas anteriormente. Geralmente essas faltas ou ausências estão previstas em acordos ou convenções coletivas. Exemplo: ausência para a reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ausências para treinamento. Se você preencher este campo, você deve especificar o que foi colocado. Afastamento maternidade. Consiste em um direito constitucional garantido à mulher, especialmente à gestante. O custo final do afastamento maternidade é calculado a partir do custo efetivo de afastamento maternidade, do número de meses de licença maternidade, do percentual de mulheres no tipo de serviço e do número de ocorrências de maternidade. Os parâmetros para provisões de licenças maternidade foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, conforme o censo de 2010. Intervalo intrajornada.
corresponde a um intervalo para repouso ou alimentação em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas. Nos casos em que o intervalo para repouso ou alimentação não for concedido, o empregador ficará obrigado a remunerar este período nos termos da lei, ou convenção coletiva. Para permitir que o posto não fique desguarnecido enquanto o empregado realiza o intervalo para repouso ou alimentação durante sua jornada de trabalho, foi calculado o custo para sua reposição com outro empregado com o mesmo regime de trabalho. Para que sua planilha de apoio faça o cálculo dos custos de reposição para você, será necessário que sejam preenchidos alguns campos de informações. Teremos de incluir diversas informações na planilha. Primeiro, informe a quantidade de dias trabalhado no ano pelo profissional. Informe também a proporção de folgas. Esses números variam em função da escala de trabalho. Agora informe os dias não trabalhados ano por férias e por ausência por doença. Para o cálculo da licença paternidade, informe a porcentagem de homens na equipe. Informe a taxa de paternidade do seu estado. Ela pode ser obtida no IBGE. Informe a quantidade de dias não trabalhados por ausências legais e por acidentes de trabalho. Esses também são dados estatísticos da sua empresa. Descendo na planilha, vamos ver o cálculo do afastamento maternidade. Informe a quantidade de meses que a colaboradora terá de direito, em princípio será 4 ou 6 meses. Como você já informou anteriormente o percentual de homens da equipe, a planilha já terá o campo de percentual de mulheres já preenchido, uma vez que o total desses percentuais deve ser de 100%. Agora informe se o profissional faz jus ao intervalo intra-jornada e a média de dias trabalhados no mês conforme sua jornada. No exemplo usamos 15,22, que equivale à quantidade de dias trabalhados na jornada 12 por 36. Pronto! Desça um pouco mais na planilha e veja o quadro resumo preenchido por completo. Chegamos ao fim de mais uma aula. Ficou com alguma dúvida? Fale com a gente. Um grande abraço e até nossa próxima aula.